hoje, ou há já dados que mostrem que os capitais de investimento no Brasil são capitais de médio e longo prazo? Não tem dúvida. Eu acho que nós temos visto quantos projetos, se você verificar. Indústria automobilística, que é um setor que tem um efeito multiplicador bastante importante. Nós temos várias plantas em projeto aqui, expansões, não é? De Toyota, de Honda, de Hyundai, enfim, todas essas. E agora está anunciado, inclusive, a Ford, construção de uma fábrica chinesa aqui da chinesa também. JC, né? JAC. JAC, né? Eu acho que é isso aí. Junto, enfim, com um grupo nacional, né? Como a Mitsubishi também tem lá em Goiás, né? Já uma planta já há bastante tempo que parece que também poderá já receber expansões. Então, nesse setor, a gente vê. Outro setor que é importante sempre na alavancagem é o setor de incorporação imobiliária, às vezes, né? Que é o nosso... Aliás, ontem o Bunuelos, né? Depois de ter... Está inclusive com uma participação numa empresa brasileira, mas ele anunciou agora a abertura da própria empresa dele espanhola aqui. Então, e diz que no momento oportuno vai buscar dinheiro ao mercado quando ele tiver com projetos reais em andamento. É um capitalista titulado de especulativo no começo da sua abordagem aqui no Brasil, até porque ele veio referenciado por alguns movimentos um pouco fora do padrão lá na Espanha, mas ele chegou aqui e de certa maneira ajudou a consolidação e a recuperação de empresas que infelizmente não tiveram uma sobrevida muito longa, né, depois das suas aberturas de capital, depois de terem recebido também o apoio do mercado de investidores, né, por meio daqueles bancos, daqueles fundos de investimento que a gente mencionou antes. E esse espanhol fez aí uma aglomeração e depois conseguiu empacotar isso e transferir um conjunto um pouco mais homogêneo para uma outra grande empresa do setor no Brasil e, enfim, está voltando aí, acho que tem gordura de lucros obtidos aqui. Então essa é uma oxigenação, é um movimento que normalmente acontece em vários setores. Então o Brasil está sendo procurado pelos investidores estrangeiros de médio e longo prazo, como você colocou. Então vamos fazer uma interrupçãozinha agora para a gente ver as perguntas dos nossos internautas. Caetano, como é que está a participação aí no chat? Pois é, Gilberto, eu separei aqui duas perguntas, porque são perguntas curtas, bem rápidas. A primeira foi enviada pelo chat, o Adriano, que está conversando aqui com o pessoal, ele pergunta o seguinte: o dólar está baixo no Brasil, então onde investir? Essa é a pergunta do Adriano. E aí eu recebi uma outra pergunta através do Linha Direta, através do Tiago. Ele disse o seguinte: em termos de investimentos, como é o Brasil de hoje em comparação ao Brasil de 20 anos atrás? Puxa vida. Tiago não disse quantos anos ele tem, né? Tem. O primeiro é o Adriano, né? O primeiro é o Adriano. O Adriano falou sobre o dólar. O dólar está no que os movimentos naturais estão levando a cotação. Veja que nas últimas semanas, né, o governo brasileiro, por meio das suas autoridades, do seu arsenal de política monetária, tentou influenciar o melhor comportamento, né, que seria uma não tão acentuada valorização do real. Mas não houve como estancar esse ajuste e nos últimos poucos dias também vimos uma retomada dessa tendência de baixa e agora vai depender um pouco se houver algum tipo de sinalização nesse arranjo que vai se tentar, ou pelo menos um encaminhamento lá no G20, na reunião na Coreia do Sul. Então o investimento você tem que tentar, obviamente, alocar seus investimentos, talvez aqui no mercado brasileiro necessariamente, em reais, buscando, dependendo da sua filosofia de investidor, e qualquer diversificação é sempre absolutamente recomendável, tanto em títulos que proporcionem, vamos dizer, um retorno, vamos dizer, preliminarmente balizado, né, chamado de renda fixa, ainda que ela não seja necessariamente, não tenha que ser necessariamente fixa, e fazendo uma composição com investimentos de renda variável, que podem proporcionar, após uma análise criteriosa, uma composição de retorno um pouco mais favorável. O que a gente viu nos últimos 20 anos? E a gente tem a oportunidade de conviver, né,
com muita gente, tanto nas empresas onde eu presto consultoria, nas salas de aula dessas principais escolas de negócio, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência e levar para esse público que está fazendo o MBA, está fazendo pós-graduação, tanto na área de gestão quanto na área de finanças, né? É que eles não têm a memória inflacionária. Não? Nós vivemos, sofremos e aprendemos com isso. Como os profissionais brasileiros, experientes, maduros, têm um diferencial por terem sofrido na pele essa circunstância. Então, não dá para comparar, infelizmente, o nosso tempo aqui seria curto para poder fazer um paralelo entre momentos de 20 anos e de hoje, né? Então, 20 anos nós estamos falando... Quem lembra do overnight, né? Quem lembra do overnight? Do overnight. Eu falo para o pessoal, vocês conseguem imaginar que a taxa de overnight, quase 21 anos atrás, ela valia 4% ao dia. 4% ao dia. Hoje, o que se discute é a meta de inflação, que o centro da meta no Brasil, já há alguns anos, é de 4,5% ao ano. Então, é muito difícil. Você conseguir postergar um dia um pagamento de uma coisa era uma beleza, né? Você conseguir adiar, você não conseguia pagar na sexta-feira, você pagasse na segunda, era outra história, né? Mas vamos voltando aqui à nossa questão do investimento hoje em dia, né, no Brasil. A gente teve um grande impulsionador, digamos, do investimento, que foi a classificação, os ratings das agências internacionais, sim, que subiram a nossa classificação ao grau de investimento. Isso foi um ponto, sem dúvida, positivo, que animou, principalmente os fundos que têm, digamos, normas rígidas, né, de governança, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de governança. Mas, por outro lado, também, a gente tem aí um governo com características, digamos pouco... como é que eu vou dizer assim, um governo gastalhão, vamos chamar assim, dito de uma maneira popular, um governo gastalhão com normas pouco flexíveis ou pouco inflexíveis, de pouca rigidez fiscal, né? Então, isso foi um dos pilares aí que nos ajudou a ter essa qualidade econômica no Brasil. Como é que você vê essas questões? Como é que o investidor lá fora está vendo essa questão dessa pouca disciplina fiscal brasileira? Pois é, esse é um ponto de bastante preocupação em relação ao país, não só vindo de fora, como também do próprio público interno aqui, que é consciente, porque a gente não pode jogar pela janela essa recuperação que aconteceu e esse estágio superior em que o Brasil se encontra hoje, de poder falar de igual para igual com as outras potências e tudo mais. Entretanto, a gente vem sofrendo realmente uma situação de deterioração fiscal em que continua se gastando, né? Não para o campo de investimentos em si, infraestrutura e tudo mais, que a gente também vai ter a oportunidade de confirmar como sendo os focos, né, para a sustentação do nosso crescimento futuro, né, mas sim em as chamadas despesas de custeio e tudo mais. A gente está saindo de um período eleitoral, né, existem muitas contas para pagar e infelizmente existe muita sujeira embaixo do tapete também. As agências de rating, que a partir de maio de 2008 né, começaram a elevar as classificações para o Brasil, já cogitam, algumas delas, duas delas já sinalizaram preliminarmente, a Standard & Poor's e a Moody's, a fazer uma renovação favorável para a nota de classificação de risco. Naquela ocasião isso foi muito importante porque abriu o país como opção para vários investidores de muitas naturezas, como você mencionou, que tinham limites de alocar seus recursos, né, num país que merecesse uma opinião independente, que é o que uma agência de rating faz. É importante lembrar, uma agência de rating, ela tem modelos, ela tem experiência, ela tem referências passadas, mas ela é composta por cidadãos como nós, de carne e osso, falíveis. E nós vimos em vários episódios, inclusive na grande crise recente, né, no âmbito do mercado norte-americano e europeu, uma falha gritante das agências de rating que atestaram que certos instrumentos financeiros sofisticados eram suficientemente seguros, quando na verdade eles eram
suficientemente frágeis a ponto de acarretar. O que acarretar? O subprimes é um exemplo disso. Parênteses rápido, a nova lei de proteção do mercado financeiro norte-americano, a lei Dodd-Frank, que foi sancionada pelo Obama em 21 de julho, ela tem ali como um dos itens das centenas de páginas, agora a possibilidade de o investidor processar as agências de classificação de risco no caso de se sentir prejudicado por uma análise, a possibilidade... Uma análise equivocada, né? Uma análise equivocada. Interessante, eu não sabia disso, não? Da possibilidade de. Então, se a gente sabe que a cultura judicial norte-americana é bastante diferente da nossa, isso pode representar um certo balizamento, um contingenciamento positivo para que essas agências também adotem procedimentos efetivamente mais aprofundados na análise e na atribuição de valor a certos investimentos. Mas, enfim, no que diz respeito ao risco país, quer dizer, a gente deve se beneficiar com isso e o Brasil está tranquilo, e essa questão fiscal ela tem sido objeto de advertência por parte desses representantes das agências de rating, como de resto de todo o público interessado no país, né? E a gente vai esperar que o discurso preliminar apresentado pela nova presidente possa de fato resultar em procedimentos um pouco mais responsáveis, ainda que me alongando. Dizem que a Dilma já reclamou que numa das primeiras reuniões de transição do governo que ela vai receber uma bomba fiscal, né? Ela está recebendo uma bomba já conhecida e mais, né? Os parlamentares estão agora trabalhando para cobrar as suas faturas. Não é só isso, para aumentar as suas remunerações, né, em todos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, e aí a cascata é toda, bate até na Câmara de Vereadores de uma cidade de 1.000 habitantes. Verdade. Porque é assim que funciona. Nós temos que ir para o nosso intervalo comercial, mas antes disso eu queria que o Caetano fizesse aí uma ou duas perguntas dos internautas, para depois a gente vai voltar para falar de governança corporativa, que é outro tema bastante interessante. Eu vou fazer duas perguntas porque elas são parecidas e tem a ver com o que o Sérgio acabou de comentar. Uma delas foi enviada pelo Antônio Carlos Alves, pelo Linha Direta. Ele disse: pergunte ao Saeg se ele acredita que o novo governo, mesmo sendo a continuação do atual, vai manter a estabilidade econômica e a meta de crescimento. E a outra pergunta foi enviada pelo Mena Barreto, de Mogi. Ele diz o seguinte: a eleição de Dilma Rousseff mudou alguma coisa no cenário de risco do país? Ainda não. Segunda pergunta para Mogi, ainda não. Né? Ela é vista como a continuidade do outro governo, e até que não haja prova em contrário, uma delineação do seu corpo de apoio, né? Dos seus braços executivos, né? Ministros e tudo isso, e em principais empresas estatais, vai ser vista como continuidade. Então ainda é prematuro dizer. Né? Para o Carlos, né? Saudações tricolores, né? E de fato a gente espera que tudo continue favorável. Eu acho que não há, por enquanto, nenhuma sinalização de que vão deixar de aproveitar esse status importante que o Brasil obteve e que é referendado por todas essas opiniões externas que a gente já escutou aqui também, resumidamente. Sem intervalo. Hoje, então, olha, acabamos de receber uma informação aqui do nosso diretor aqui, o Henrique, que nós não teremos intervalo comercial hoje, então vamos direto com o nosso programa. Então, eu vou aproveitar para chamar